Olá, está chegando o quadro Você Sabia? Aqui no canal @Bíblia Sem Polêmica com o Evangelista Nunes. Eu quero trazer esse rápido tópico sobre Erasmo de Roterdã. Muitos não fazem ideia do que foi esse grande homem, esse grande teólogo, que apesar de não ter sido cristão, diria assim, não participar diretamente da cúpula do cristianismo da época, que era o catolicismo, que estava em alta. Porém, ele teceu, ele estudou, ele foi um grande tradutor. E no período, que a gente chama, do período chamado o movimento humanista, de 1469 a 1536, que é o período de vida dele, ele foi um grande teólogo porque ele defendeu as escrituras, a tradução verdadeira das escrituras. E aí, de onde vem a expressão que ele, primeiramente, criticou o sistema católico da chamada confissão, porque ele dizia, ao invés de me confessar um homem, eu quero confessar-me a Deus. E esta é a verdade. Porém, ele foi mais além, ele criticou a tradução mais respeitada e única naquele período, que era a Vulgata Latina, de São Jerônimo. São Jerônimo ele fez a tradução e ele colocou muitas palavras que eram condizentes com a interpretação da Igreja Católica. Por exemplo, no início do Evangelho de Mateus, quando diz, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, a tradução de Jerônimo dizia, penitenciem-se, ou seja, de onde veio a palavra penitência, sofrimento, colocando o verbo grego de arrepender-se, metanoia, traduzindo como sofrimento, e não tem nada a ver. Então, Erasmo de Roterdã, mesmo sem ser um católico, mesmo sem ser um cristão, porém defendeu a verdadeira tradução, que é arrependei-vos e crede no Evangelho. Semelhantemente acontece com a expressão Maria agraciada, que todos conhecem essa expressão, que diz, de acordo com a Vulgata, o anjo Gabriel saudou Maria como aquela que é cheia de graça, de acordo com a Vulgata, gratia plena, Lucas 1, verso 28, sugerindo dessa maneira a imagem de um reservatório cheio de graça, que poderia ser invocado sempre que é necessário. Contudo, como Erasmo de Roterdã, ou como Erasmo advertiu, o texto grego original simplesmente queria dizer a favorecida. Ou seja, Maria cheia de graça não deveria ser traduzido como que ela seria uma fonte que as pessoas poderiam ir até ela. Porém, que ela foi favorecida por Deus. Salve agraciada, ou seja, ela foi agraciada por Deus. Então Jerônimo tinha traduzido como cheia de graça, gratia plena em latim. Porém, Erasmo de Roterdã foi e criticou essa tradução ainda naquele século, no século XVI, no século XVI, que é o auge do humanismo. E aí nós temos hoje um grande referencial nessa questão da tradução, Jerônimo, como sendo aquele que iniciou traduções com sentimento puramente católico, para assegurar a sua falsa doutrina de que Maria é também intercessora, quando a Bíblia diz que há somente um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então, Erasmo de Roterdã é o foco de hoje que eu apresento nesse primeiro Você Sabia? Ok? Um abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.